Olá, galerinha do curso Passaporte, tudo bem? Quem fala aqui é o professor Alan e eu espero que esse vídeo venha encontrá-los em paz e com saúde. Através dele eu trago mais uma aula de biologia para vocês, mas antes de iniciá-la eu gostaria de situá-los no conteúdo. A biologia do primeiro ano, que é a que nós estamos vendo, consiste em 5 unidades. E das 5 unidades, nós já trabalhamos uma, que foi a unidade chamada de bioquímica celular. E nós estávamos aí estudando a segunda unidade, que é a unidade chamada de citologia. Para poder concluí-la, eu trago essa aulinha para vocês. Tudo bem? Tranquilos? Então vamos lá. A aula de hoje é sobre ciclo celular. Tá? O que vem ser ciclo celular? Ciclo celular é o ciclo de vida de uma célula. E esse ciclo de vida de uma célula, ele consiste em 2 períodos fisiológicos. O primeiro deles é chamado de intérfase. Tá? O período de intérfase, ele é dividido didaticamente em 3 fases. A primeira fase é chamada de G1. Essa fase, ela antecede a duplicação do DNA, tá bom? E nela acontecem 2 fenômenos importantes. O primeiro é a checagem do DNA, ou seja, a estrutura do DNA é avaliada para ver se tem algum erro, porque se tiver algum erro, esse DNA ele não é liberado para ser duplicado, ok? E além disso ocorre intensa síntese proteica. Tudo isso para poder garantir aí a duplicação das estruturas celulares, ok? Na fase S, fase seguinte, tá? Ocorre a duplicação do DNA. Duplicação do DNA que tem como característica o fato de ser semiconservativa. Isso nós discutimos na aula sobre núcleo. Tudo bem? E logo depois da duplicação, nós temos aí a fase G2. Na fase G2, né, que é a fase que sucede a duplicação do DNA, tá, ocorre uma nova checagem para ver se a duplicação ocorreu com perfeição e também é continuada a síntese proteica. Tudo bem? Tranquilos? Então a intérfase é dividida em 3 fases, G1, S e G2. Fase G1 antecede a duplicação do DNA, fase S é a fase na qual ocorre a duplicação do DNA e a fase G2 é aquela que sucede a duplicação do DNA. Avancemos. O outro período da fisiologia, né, do ciclo de vida de uma célula, é chamado de divisão celular. E eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre mitose e sobre meiose. Essas são as divisões celulares. A ocorrência de uma ou de outra vai depender do objetivo do organismo. Se, por exemplo, o objetivo do organismo é promover uma reposição celular, é regenerar um órgão, consolidar uma fratura, promover crescimento, aí a divisão a acontecer será a mitose, tá? Mas na frente a gente vai dar mais detalhes sobre essa divisão. Tudo bem? Agora, se o objetivo é produzir células destinadas à reprodução, como por exemplo gametas e esporos, aí o processo a acontecer será a meiose. Tudo bem? Tranquilos até então? Queria apenas enfatizar aqui alguns detalhes sobre a meiose, tá bom? A meiose, ela pode ser classificada em meiose gamética e meiose espórica, tá? Quando é que ela vai ser gamética? É quando ela produzir gametas, e isso acontece em nós animais, tá bom? Por exemplo, os nossos gametas, por exemplo, os espermatozoides, para que eles sejam produzidos, ocorre um processo meiótico, tá bom? Então a produção dos gametas nos animais, ela precisa
tá, da ocorrência do processo meiótico para acontecer. Tudo bem? Tranquilos? Já nos vegetais ela é chamada de espórica. Por quê? Porque lá o objetivo da meiose é produzir essas células aqui, ó, chamadas de esporos. Tudo bem? Até aí está tudo tranquilo? Vamos avançar agora para detalharmos essas divisões. Então vamos lá. Então preste atenção. Nós vimos que as divisões celulares podem ser mitose ou meiose. Então vamos agora trabalhar a mitose. A mitose é um processo de divisão celular equacional. O que quer dizer isso? Significa que as células filhas apresentam o mesmo número de cromossomos da célula precursora. Ok? Vejamos aqui dois exemplos. Aqui eu tenho uma célula N, uma célula haploide. Observe que essa célula origina duas outras que também são haploides. Então veja que o número de cromossomos ele se manteve. Então a gente fala que o processo foi equacional. Tá? Aqui do lado nós temos uma célula diploide, 2N. E a partir dela foram originadas duas outras, também 2N. Tá? Então observa aí que o número de cromossomos ele não se modificou, ele se manteve. Então o processo é equacional e nós o chamamos de mitose, tá bom? Então observe que a mitose ela pode ter como ponto de partida tanto uma célula haploide como uma célula diploide, tá? E o que a caracteriza é a manutenção do número de cromossomos nas células filhas. Tudo bem até aí? Tranquilos? Vamos avançar. O processo mitótico acontece em 4 etapas, tá? Prófase, metáfase, anáfase e telófase, obrigatoriamente nessa sequência, tá? Vejamos quais são os eventos que marcam cada uma dessas fases, tá bom? Preste atenção, fica ligado. Prófase. Primeiro, esse pró, esse prefixo pró, ele significa início. Então aqui ocorre o início do processo mitótico, tá? E eu quero que você olhe para esse esquema e memorize 3 eventos que marcam essa fase, tá bom? Presta bem atenção. Na prófase, tá? No início da divisão, vão acontecer 3 fenômenos importantes. Primeiro, olha para cá, ó. Início da espiralização ou condensação dos cromossomos. Os cromossomos inicialmente eles são representados por fios longos e curtos. E com a ocorrência dessa espiralização ou condensação, esses fios acabam se tornando curtos e grossos. Tudo bem? Então isso é espiralização ou condensação. Ela se inicia na prófase, ok? Na prófase também acontece o desaparecimento do nucleolo, que nós já estudamos. O nucleolo é um corpúsculo arredondado, formado de RNA ribossômico e proteínas, tá? Então esse nucleolo ele vai desaparecendo. À medida que o cromossomo vai condensando, esse nucleolo vai desaparecendo, tá? E o final dessa fase é marcado pela fragmentação da carioteca. Carioteca é a membrana que delimita o núcleo, tá? Então essa membrana ela acaba se desintegrando no final da prófase. Belezinha até aí? Tranquilos? O que vai acontecer agora na próxima fase, na metáfase? Esse meta bem aqui, você pode dizer, meta significa meio, tá? O que vai acontecer? Quando a carioteca se desintegra, os cromossomos eles ficam, de certo modo, jogados no citoplasma. E aí, o que vai acontecer? Tem uma parte do cromossomo que a gente chama de centrômero, né? Que é essa estrutura aqui arredondada que une os braços, né? Ou as cromátides. Essa estrutura ela acaba se ligando com essas fibras proteicas aqui, ó. Essas fibras são chamadas de fibras do fuso. Então, com isso, esses cromossomos eles são organizados bem na parte central da célula, tá bom? Então, quando isso acontece, os cromossomos ficam dispostos de maneira organizada na parte central e essa organização recebe o nome de
placa equatorial ou placa metafásica. Essa é o principal evento aí que marca a metáfase, tá? Mas um detalhe interessante. Eu falei para vocês que na prófase ocorre apenas o início da condensação cromossômica. Essa condensação ela continua na metáfase e lá ela atinge o seu auge. Então na metáfase a gente tem o auge da condensação cromossômica e além disso a gente tem a disposição desses cromossomos na parte central, formando o que nós chamamos de placa equatorial ou placa metafásica. Tudo bem até aí? Tranquilos? Bem no finalzinho da metáfase, o que vai acontecer? Esse centrômero, né, que é a estrutura que une as cromátides, ele vai sofrer uma divisão. Ao ser dividido, as cromátides que então estavam juntas, elas se separam. E aí o que vai acontecer na próxima fase? Na próxima fase, as fibras do fuso, elas vão encurtar e quando elas encurtam, as cromátides vão ser separadas, vão ser aí levadas, arrastadas, entre aspas, para os polos da célula. E esse fenômeno nós chamamos de ascensão polar. Tudo bem até aí? Tranquilos? E na telófase, que é a última fase aqui da divisão nuclear, né? Depois eu vou explicar melhor isso. O que vai acontecer? Fim é o contrário de início, correto? Tranquilo? Lembra que lá na prófase eu pedi para vocês memorizarem 3 eventos? Condensação cromossômica, desaparecimento do nucleolo e fragmentação da carioteca? Então agora memoriza o seguinte, filhote, presta atenção. Se fim é o contrário do início, você tem que analisar que a telófase é caracterizada por eventos contrários àqueles que ocorrem na prófase. Ou seja, na telófase, o que vai acontecer? O cromossomo vai se descondensar, vai se desespiralizar, o nucleolo vai reaparecer e a carioteca vai se reintegrar, tá? Então observem que a telófase é marcada por eventos contrários àqueles que acontecem no início, ou seja, na prófase. Tudo bem? Tranquilos até então? Dessa maneira eu concluo a aula sobre mitose, mas continuem ligados, porque eu vou colocar um outro vídeo tratando aí do outro processo de divisão celular, a meiose. Continuem ligados.